numa rede tão múltipla, né? Grandes números, todo mundo aqui falou, mas dentro desses grandes números, a gente ainda tem multiplicidades de sujeitos, de perspectivas, de características de gestão da unidade escolar, de distribuição territorial. Então, é uma grande rede com múltiplos formatos de escola. E você definir com clareza que tipo de gestão essa rede está praticando, eu penso que é o primeiro passo para você alinhar os atores envolvidos com essa política. Então, de 2021 para cá, que eu acho que é o tempo que a gente conta aqui, esse documento, essa política e esse fazer, a gente tem muito claro na rede que a gente atua numa política de resultado, uma política de gestão de resultados de aprendizagem. E com isso, procurar onde está cada um dos meninos, meninas, adolescentes, adultos da nossa rede, como estão aprendendo e o que estão aprendendo é um elemento constitutivo da nossa identidade de rede. É um elemento que a gente coloca nos centros das discussões para constituir uma política de rede. Então, entender que tipo de gestão a gente faz nos auxilia para observar para que rumo a rede está tomando e por onde as nossas atuações se encontram. Eu acho que o Adriano veio contando todos os elementos que compõem essa política de gestão para resultados, e esses elementos, né, a gente chama de coerência educacional aqui no Rio, vocês vão ver no documento que a gente vai chamar de quadripé educacional em muitos momentos, e vamos apresentar esse quadripé, ele demonstra para a gente a articulação das grandes áreas da Secretaria em prol dessas aprendizagens, em prol de todo o nosso objetivo comum, que é garantir o direito de aprendizagem para as crianças que estão matriculadas na nossa rede. Dito isso, a estratégia de governança que coloca essas grandes áreas do quadripé em discussão, ela é fundamental. Então, é necessário que a gente esteja junto com relativa frequência e que essa frequência seja algo que a gente brigue para acontecer, em razão de que, nesse momento, a gente entende quais são as nossas prioridades, em razão dos recursos que a gente tem, das possibilidades dos caminhos a seguir. Ao definir quais são essas prioridades, qual planejamento cada uma das áreas vai ter. Eu acho que aqui a gente fala bastante a ideia de planejamento reverso. A gente tem ideia de onde a gente quer chegar, a gente tem ideia de quem são os nossos professores, de quem são os nossos estudantes e o que se pretende desenvolver com ele. Então, a rotina de governança dessas macro-áreas ela é fundamental para que a gente compreenda o quanto os nossos fazeres se encontram em prol desses objetivos de aprendizagem. Dito isso, do ponto de vista da formação propriamente dita, tem uma articulação que é nossa, né, que é a governança da Escola de Formação Paulo Freire com a Escola de Formação Paulo Freire, esse órgão aqui que a gente está falando sobre formação continuada. A partir do entendimento de quais são os nossos objetivos de aprendizagem, de quem são os nossos estudantes, entendendo que a formação não incide em primeira mão na aprendizagem do aluno, a incidência da formação ela está na troca e na prática pedagógica do professor, que naturalmente a gente tem por objetivo que chegue à aprendizagem desse estudante, a governança dentro da escola de formação ela é fundamental. Por quê? Você mesmo contou, e o documento vai mostrar isso detalhadamente, nós temos formação continuada para as lideranças pedagógicas, para todas as etapas da educação infantil, anos iniciais e anos finais. Depois que a gente fecha um ciclo de formação com todos esses sujeitos, todo mundo se encontra e volta para onde? Para uma única unidade escolar. Então, é necessário que essas formações que são delimitadas, né, são organizadas pelo órgão, nesse caso, a Escola de Formação, ela tenha ressonância entre si, para que quando os profissionais e professores retornem para a escola, eles consigam atuar com tudo, com todo o arcabouço que a gente levou na formação, tornando essa escola única, uma escola partícipe de toda a formação continuada. Então, da governança da formação, eu acho que a gente tem 3 grandes momentos, né? Que é o pré-formação, que é a formação propriamente dita, e o pós-formação. Tem toda uma ciência atrás desse fazer que garante que a gente forme os professores e que eles se conectem quando chegam às unidades escolares. Acho que para garantir aqui o tempo, primeiro provoco a todos que acessem hoje ainda o documento para dar uma olhada, mas o pré-formação é condição sine qua non para que as pautas formativas se encontrem entre si. Então, a definição dos grandes temas que são importantíssimos para a rede, para a gente garantir um alinhamento de fato de rede. Dentro desses temas, a estrutura do currículo que a gente vai trabalhar, como a gente sequencia as habilidades, quais as habilidades que a gente vai trazer maior tônica no encontro, e para isso a gente bebe direto na fonte das avaliações das crianças. A partir da definição dessas habilidades, o que a gente tem que trabalhar como habilidade antecessora a ela, mas que é determinante para que essa aprendizagem seja sequencial, gradativa e crescente, entre outros aspectos. A formação propriamente dita é quando, de fato, a Adriana costuma dizer que é lá onde a mágica acontece, onde, de fato, esse grupo vai se encontrar considerando todo esse estudo que a gente levantou, todo esse reconhecimento de rede, e que a gente vai buscar, primeiro, alinhar os documentos da rede. Então, é ali que a gente tenta atualizar todo mundo, apresentar o currículo, apresentar o material, apresentar os materiais complementares, as normativas técnicas, acessar a plataforma quadrivolutiva das avaliações. E também
desenvolver por meios de metodologias ativas as habilidades que a gente escolheu como tônica daquele encontro. Então, é um encontro muito potencial de troca de aprendizagem. A avaliação da formação do ponto de vista quantitativo, e a gente usa uma metodologia chamada, comumente utilizada como NPS, mas é Net Promoting Score, a gente avalia ali numericamente como aquela formação se comportou. E ela traz para a gente, da liderança da escola de formação, possíveis ações imediatas. Um NPS muito diferente de todos faz com que alguém da escola talvez tenha que ir para aquele polo de formação num curtíssimo tempo. Mas no médio e no longo prazo, a gente precisa das avaliações qualitativas. E são nelas, a partir do relato dos professores, que a gente vai calibrar todo esse pré-planejamento que eu falei para vocês do ciclo seguinte, considerando o que eles trazem ali, considerando o que eles pedem vivenciar ali. E para fechar e conectando a pergunta do chat, a mentoria ela veio muito para a gente nesse lugar. No ano de 2025, nós mentoramos um grupo de professores que estavam inscritos na formação continuada. Então, a gente está falando de sujeitos que tinham uma conexão com o coletivo de formadores. E essa conexão é muito interessante. O professor, ele reconhece o formador dele, ele fala com propriedade do que ele vive com esse formador. Então, gera uma teia de confiança para a rede muito importante. A partir desse momento, a gente definiu 3 eixos que a gente ia observar quando visitasse a sala de aula desse professor. O primeiro deles foi gestão de sala de aula. O segundo foi um arcabouço de metodologia, materiais da rede, currículo e orientações metodológicas que a gente tenha colocado na rua. E o terceiro, diálogo com a formação. Nós criamos um documento com rubricas de observação. Então, toda essa observação catalogada, ela é trazida de volta para dentro da escola para a gente reorientar a nossa rota. Então, Dai, colegas, né? A partir das perguntas que você me fez, eu penso que essa estrutura é uma estrutura mínima para a gente garantir uma formação continuada de rede em serviço, que desloque as práticas dos nossos professores cotidianamente ao ponto deles continuarem se deslocando quando se encontram na escola e que mobilize mais aprendizagens e mais garantia de direito de aprendizagem para os estudantes matriculados na SMR Rio.